Meu caro presidente, deputado Tim Gomes, senhores deputados, senhoras deputadas, meus caros telespectadores da TV Assembleia, TV Sinal de Aracati, TV Verde Vale do Juazeiro do Norte, do meu amigo doutor Santana. Mas o Juazeiro do Norte é de Vossa Excelência como o mais votado deputado estadual, acho que de toda a história, né, do município de Juazeiro, de toda a história do município de Juazeiro. Caros integrantes da imprensa, senhores e senhoras que acompanham a nossa movimentação aqui, dos agentes públicos que têm mandatos conferidos pela população cearense para parlamentar neste plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Distrito industrial incentivado, no qual indústrias nele localizadas operam com benefícios tributários, cambiais e administrativos. Pela legislação brasileira, no mínimo 80% da sua receita devem ser resultado de suas exportações. Ou área de livre comércio com o exterior destinada à instalação de empresas voltadas para a produção de bens a serem exportados. Através desta plataforma exportadora, é possível reduzir a burocracia e permitir um maior ganho tanto para o empreendedor, assim como também para o Estado. Através dessas definições, tentei resumir de modo claro e direto para os senhores, senhoras e também para aqueles que nos assistem e que nos ouvem pela FM Assembleia, o que é uma zona de processamento de exportação, ZPE. Através do estabelecimento, os exportadores alcançaram mais um mecanismo para fomentar a competitividade de seus produtos no mercado externo e para agregar valor às exportações. A ZPE também é um instrumento para atrair novos investimentos e gerar muitos empregos. Contudo, nacionalmente, ainda há muito a ser feito. A instalação das ZPEs, áreas espacialmente delimitadas, caminha lentamente. A rigor, a iniciativa teve um início tímido, o que não reflete nossa realidade local. No país, das 25 autorizações já concedidas pelo governo federal ao longo de 27 anos, apenas, senhores e senhoras, 2 estão em funcionamento. A do Ceará, no Complexo Industrial e Portuário do Pecém, e o de Senador Guiomar, no Acre. Apenas elas 2 foram alfandegadas, uma espécie de habite-se dado pela Receita Federal que passa a se instalar no local. Vale lembrar que a zona do Ceará foi a primeira do país a entrar em execução. A ZPE do Pecém integra o Complexo Industrial e Portuário do Pecém no município de São Gonçalo do Amarante, a aproximados 60 quilômetros da nossa capital. É válido chamar a atenção para o mérito do nosso Estado, meu caro deputado Roberto Mesquita. A ZPE do Ceará é considerada, inclusive pelo presidente da Associação Brasileira de Zonas de Processamento de Exportação, Elson Braga, o caso de sucesso do programa. Nosso distrito industrial, localizado no Pecém, não é mais um caso de sucesso. Reforço, é o caso de sucesso do projeto das ZPEs em todo o Brasil. A ZPE do Ceará já tem 3 projetos aprovados. O carro-chefe, que é a Companhia Siderúrgica do Pecém, CSP, a Vale Pecém e a White Martins Pecém. Vale destacar que a Companhia Siderúrgica do Pecém, com a Vale e com a White Martins, poderão atrair outras empresas diretamente vinculadas a seu processo produtivo, além de possivelmente dar origem a um processo de verticalização do setor siderúrgico e criar um polo metalmecânico logo em breve. O que vale agora é encarar o desafio da diversificação produtiva do estabelecimento, que vai requerer o desenvolvimento da sua parte sul para abrigar novos projetos. É fato que o governo do Estado tem feito muita coisa e que tem plena consciência desta necessidade e já está se mobilizando nesse sentido. Podemos adiantar que há vários investimentos em negociação, inclusive um de porte comparável ao do Complexo Siderúrgico do Pecém, segundo a própria Abrasp. Estamos aqui falando de uma iniciativa que vai representar um marco no processo de desenvolvimento industrial do Ceará, dada sua orientação para as exportações, o que impõe, desde o seu início, o compromisso com a eficiência
e a competitividade como requisito essencial de sucesso. Portanto, amigos e amigas, deputados e deputadas, companheiros deste parlamento, venho aqui para poder mostrar de que estivemos recebendo e fomos sede de seminário na semana próxima passada, de discussões sobre as zonas de processamento de exportação por todo o país. E aqui, para nós, é de extrema importância registrarmos a pujança que o complexo industrial e portuário do PECEM tem para que possa transformar em sucesso essa participação do Ceará em uma das iniciativas que temos para fortalecer a economia nacional. A ZPE do Ceará, instalada no PECEM, como disse, que já tem aqui 3 projetos aprovados e que tem aquele que, ao longo dos últimos anos, foi o que maior número de oportunidades de trabalho gerou para a sociedade cearense, que foi a construção da CSP, com mais de 12 mil trabalhadores em determinado momento da obra. Faz com que nós possamos, com isso daí, mostrar que, através dessa política de valorização daqueles que aqui produzem, mas utilizando-se desse alfandegamento para que se possa exportar, nós possamos valorizar aquilo que nós temos aqui no nosso estado do Ceará. É verdade que as águas do Cinturão das Águas deverão dar um suporte adicional para essa produção. É verdade também que a Transnordestina irá fazer com que a logística de se chegar até o porto do PECEM será complementar a essa atuação da nossa zona de processamento e exportação. É verdade também que o fortalecimento da economia do nosso estado, a partir dessa base que se virá para a transformação do minério de ferro em aço, fará a deputada Roberto Mesquita, Vossa Excelência, que é um homem que tem uma visão além do tempo, o designo muito assim, porque sei da sua visão como empreendedor que é, homem de rara experiência, como Vossa Excelência tem aqui no Ceará, de saber que no estado em que nós temos a maioria de suas terras, não digo improdutivas, mas de solo muito fraco, com o clima do semiárido e a zona do semiárido marcando praticamente todo o nosso estado do Ceará, temos que ter uma alternativa para valorar essa posição que nós temos aqui desse complexo industrial e portuário do PECEM. E, sem dúvida nenhuma, a zona de processamento e exportação será esse papel que nós teremos para fortalecer ainda mais a economia. Isso é posto tendo em vista da localização que esse porto, por exemplo, tem em relação ao Canal do Panamá, que está sendo aprofundado e fazendo com que, deputado Dr. Santana, a comunicação entre o Oceano Pacífico e o Oceano Atlântico seja uma das formas de nós podermos fortalecer aquilo que temos aqui no nosso estado do Ceará. Meu caro deputado Carlos Matos, também que acompanha de perto esse processo de desenvolvimento cearense. Deputado Sérgio Santana, se for possível uma parte. Porém, deputado Santana, que certamente quando será... possível, deputado Sérgio. Quando possível, deputado Sérgio. Carlos Matos. Agradeço os senhores e logo em seguida os passarei esse tempo. Tendo em vista que esse processo pelo qual nós passamos e que ao longo dos últimos aproximados 7 anos, em que a zona de processamento e exportação começou a engatinhar aqui no estado do Ceará. Eu mesmo tive a oportunidade, no meu primeiro mandato, juntamente com o hoje prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, deputado estadual conosco na época, de fazermos aqui a frente parlamentar em defesa da instalação da ZPE, da Zona de Processamento e Exportação, e contribuímos em discussões com a FIEC, com o próprio governo do estado, com os organismos que participavam desse processo de discussão, inclusive sediando aqui seminário sobre essa ZPE, e talvez os mais jovens não se lembrem, mas tinha um cidadão chamado Cláudio Corrêa Lima, que já era um dos entusiastas disso lá na década de 80, e que o trouxemos aqui para poder mostrar o seu posicionamento quando das discussões embrionárias para efetivamente a instalação da ZPE no estado do Ceará. Então, dentro dessa visão, venho trazer hoje, anunciar aos senhores e senhoras, que nós estamos muito adiante, bem à frente de outras unidades da federação, porque efetivamente instaladas no Brasil, temos apenas a ZPE do PECEM e a ZPE de Senador Guiomar, lá no Acre. Passo agora a ouvir os apartes, iniciando pelo deputado Dr. Santana. Bom dia a todos. Eu sou um entusiasta também das ZPEs, e quando eu fui prefeito, eu tinha um sonho muito ousado,
que era de conseguir lá para o Cariri, não é nem para Juazeiro, era uma ZPE, mas que é uma tarefa que é muito difícil, que é um projeto que tem uma complexidade muito grande e que também ele requer uma série de ações de infraestrutura no seu entorno que venham ao encontro do tamanho da dimensão desse projeto. Por que esse projeto? É um projeto que, nos países onde ele foi desenvolvido, ele é capaz de mudar a economia de uma região dentro de pouco tempo. Consegue fazer produtos para exportação e estimula a economia no entorno. Só para também dizer, o Made in China justamente são feitos em zona de processamento e exportação na China. E na China, se não me falha a memória, na época eu vi, parece que existiam mais de 2.000 ZPEs. E nos Estados Unidos, acho que em torno de 400. Quer dizer, as grandes nações que produzem bastante para exportação e com qualidade, com tecnologia, fazem disso um instrumento de fortalecimento da sua economia. Então, quando o Ceará, eu vi que o governador Cid queria fazer uma ZPE, para cheguei até humildemente para conversar com ele, ele disse, não, Sandra, tem que ser no porto, porque facilita para a exportação, diminui o custo de transporte, colocou uma série de vantagens para aquela localização para poder executar o projeto. A questão de ser mais próximo, de parte dos países que são alvo dessa exportação, o pensar na siderúrgica mostra assim, que era um gestor que ele tinha um projeto muito bem montado para desenvolver a economia e a indústria do nosso estado. Então, essa é uma das grandes realizações que, inclusive, é pouco valorizada e pouco publicizada, como sendo um projeto ousado de desenvolvimento do Ceará. Parabéns por abordar esse tema tão importante. Agradeço, deputado Santana, e incorporo mostrando justamente isso. Foi um dos fatores de que na China a gente possa hoje, a maioria dos produtos que nós encontramos aí, que são importados, a maioria são produzidos pela China. E esses daí têm justamente zonas de processamento de exportação que fazem com que esses produtos cheguem, pela larga escala que tem, aos mercados, principalmente aos mercados aqui do Ocidente. Ouço o deputado Roberto Mesquita. Deputado Sérgio Aguiar, a lucidez da sua fala, aliada à capacidade de raciocinar de forma inteligente, nos remete a pensar na grandiosidade da zona de processamento da exportação. E o seu discurso, ele nos remete à trajetória que muitos tiveram para que esse equipamento, para que essa zona de processamento pudesse hoje estar funcionando. Desde a concepção do Porto do Pecém, da construção do Porto do Pecém, que é a origem de todo o desenvolvimento daquela região, e faz muita justiça a sua fala, a sua inteligência, quando fala da importância do cinturão das águas do Ceará, porque como ainda não dessalinizamos a água do mar, como ainda não há o reuso da água, nem o aproveitamento dos esgotos, nós não podemos pensar em instalação de empresa sem o cinturão das águas. Aí é bastante importante. Isso, de sobremaneira, é também crucial para o fortalecimento a Transnordestina. A Transnordestina, que vai ligar lá Piauí, Eliseu Martins, cidade de Eliseu Martins, são quase 1.740 quilômetros de ferrovias modernas, com bitola mista, interligando Piauí, Pecém e Suape, Pernambuco. É sem dúvida nenhuma, e a sua fala nos remete a isso, o grande vetor que irá fazer com que a zona de processamento e exportação, que já está apta a receber empresas e investimentos, Vossa Excelência já cita a CSP, a Vale Pecém, o White Martins, mas quando a Transnordestina estiver inaugurada, eu não tenho dúvida que o Ceará, que lá atrás já começou a brigar para no Complexo Industrial e Portuário do Pecém ter uma zona de processamento e exportação, e muitos homens merecem ser homenageados. Concordo Vossa Excelência falou da sua luta junto com o atual prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, mas é bom que se lembre que os ex-governadores Tasso, Lúcio Alcântara, Cid Gomes, Ciro Gomes,
todos eles, e agora o governador Camilo, são importantes para essa realidade. Cada um, a seu modo, deu a sua contribuição. E nós, ali, temos um exemplo de políticas de Estado. Veja o senhor que cada governante não se esquivou de continuar tocando a região do PECEM. E nós vemos os efeitos das políticas de Estado. Não é política de um governo de 4 anos ou de 8 anos, é a política do Estado do Ceará. Daí lhe parabenizar pela lucidez da fala, que nos remete a uma trajetória e também a um futuro brilhante que terá o nosso Estado, que, como bem disse Vossa Excelência, tem dificuldades enormes na maioria do território, dado nós temos regiões inóspitas mesmo, pouco produtivas ou nada produtivas, e nós precisamos fortalecer o Complexo Industrial e Portuário do PECEM, principalmente a ZPE, porque a ZPE ainda terá outro condão de fazer com que matéria-prima... Conclui, deputado. Já concluo. Matéria-prima se transforma em commodities, e nós deixaríamos de exportar matéria-primas e exportaríamos produtos que têm valor agregado maior. Parabéns, deputado Sérgio. Incorporo a parte de Vossa Excelência e finalizo esse pronunciamento lembrando que as EPEs estão na origem das experiências de desenvolvimento bem-sucedidas dos países asiáticos. Os ganhos para o Estado são diretos. Com a estrutura do Porto do PECEM, a ZPE do Ceará tem tudo para ser o principal porto de emissão de mercadorias para o resto do mundo. Uma excelente forma de dar conhecimento em âmbito internacional ao potencial que o Estado do Ceará tem. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.